O que pode causar falta de oxigênio? A falta de oxigênio, que também pode ser conhecida como hipoxia, consiste na diminuição da oferta de oxigênio nos tecidos de todo o corpo. A falta de oxigênio no sangue, que também pode ser chamada de hipoxemia, é uma condição grave que pode provocar lesões graves nos tecidos e, consequentemente, o risco de morte. O cérebro é um órgão mais prejudicado nessa situação, pois suas células podem morrer em cerca de 5 minutos pela falta de oxigênio. Por isso, sempre que forem identificados sinais de falta de oxigênio, como falta de ar, confusão mental, tontura, desmaio, coma ou dedos arroxeados, é importante dirigir-se ao pronto-socorro o mais rápido possível. Para identificar a falta de oxigênio, o médico poderá identificar os sinais através do exame físico e solicitar exames como oximetria de pulso ou gasometria arterial, por exemplo, que consegue identificar a concentração de oxigênio da circulação sanguínea. A falta de oxigênio no sangue e nos tecidos pode ter diferentes causas, que incluem: primeiro, altitude. Surge quando a quantidade de oxigênio no ar respirado não é suficiente, o que costuma acontecer em locais com altitudes maiores que 3.000 metros, já que quanto mais afastado do nível do mar, menor a concentração de oxigênio no ar. Essa situação é conhecida como hipoxia hipobárica e pode resultar em algumas complicações, como edema pulmonar não cardiogênico agudo, edema cerebral, desidratação e hipotermia. Segundo, doenças pulmonares. Alterações nos pulmões provocadas por doenças como asma, enfisema, pneumonia ou edema agudo de pulmão, por exemplo, dificultam a entrada de oxigênio através das suas membranas para a circulação sanguínea, reduzindo a quantidade de oxigênio no organismo. Também há outros tipos de situações que impedem a respiração, como devido a doenças neurológicas ou coma, em que os pulmões não conseguem fazer o seu trabalho corretamente. Terceiro, alterações no sangue. A anemia, provocada por falta de ferro ou vitaminas, sangramentos ou doenças genéticas como anemia falciforme, podem causar a falta de oxigênio no corpo, mesmo que a respiração funcione normalmente. Isso acontece porque as anemias provocam quantidades insuficientes de hemoglobina, que é uma proteína presente nos glóbulos vermelhos do sangue responsável por carregar o oxigênio captado nos pulmões e entregar aos tecidos do corpo. Quarto, má circulação sanguínea. Acontece quando a quantidade de oxigênio é suficiente no sangue, entretanto, o sangue não consegue chegar aos tecidos do corpo, devido a uma obstrução, como acontece no infarto ou quando a circulação na corrente sanguínea é fraca, provocada por uma insuficiência cardíaca, por exemplo. Quinto, intoxicação. Situações como envenenamento à base de monóxido de carbono ou intoxicações por certos medicamentos, cianeto, álcool ou substâncias psicoativas podem impedir a ligação do oxigênio à hemoglobina ou impedir a captação do oxigênio pelos tecidos. Por isso, também pode provocar falta de oxigênio. Sexto, hipóxia neonatal. A hipóxia neonatal acontece pela deficiência de suprimento de oxigênio ao bebê através da placenta materna, provocando sofrimento fetal. Ela pode surgir antes, durante ou depois do parto, devido a alterações maternas relacionadas à placenta ou ao feto, podendo ter consequências para o bebê, como paralisia cerebral e atraso mental. Sétimo, causas psicológicas. As pessoas que apresentam algum tipo de transtorno psicológico utilizam maior quantidade de oxigênio quando encontram-se em uma situação de estresse, o que leva ao aparecimento de sinais e sintomas como falta de ar, palpitações e confusão mental. Oitavo, clima. Em condições ambientais extremas de frio ou calor, há aumento de necessidade por oxigênio para manter o metabolismo do corpo em suas funções normais, havendo uma diminuição da tolerância à hipóxia. Quais são os sintomas? Os sintomas que indicam falta de oxigênio no sangue são
falta de ar, respiração acelerada, palpitações, irritação, tontura, suor excessivo, confusão mental, sonolência, desmaio, cianose, que são as extremidades dos dedos ou lábios arroxeados, e coma. No entanto, quando a falta de oxigênio é localizada em apenas um órgão ou região do corpo, são causadas lesões específicas naquele tecido, o que é chamado de isquemia ou infarto. Alguns exemplos dessa situação são o infarto do coração, intestinal, pulmonar, o AVC, por exemplo. Além disso, as lesões provocadas nos tecidos pela falta de oxigênio podem ser reversíveis. Após a correção desse problema e recuperação das células, no entanto, em alguns casos, a falta de oxigênio provoca a morte do tecido, causando sequelas permanentes. O que fazer na falta de oxigênio? O tratamento para a falta de oxigênio costuma ser iniciado com o uso de máscara de oxigênio para buscar normalizar os seus níveis no sangue. No entanto, a situação só será realmente tratada com a resolução da causa. Assim, a depender da causa, são indicados pelo médico tratamentos específicos, como o uso de antibióticos para a pneumonia, nebulização para asma, medicamentos para melhorar o funcionamento dos pulmões ou coração, tratamentos para anemia ou antídotos para envenenamentos, por exemplo. Em casos graves, que são provocados por lesões no cérebro ou que não podem ser resolvidos imediatamente, pode ser necessário o uso da respiração artificial através de aparelhos em ambiente de UTI e com o uso de medicamentos sedativos até que o médico consiga estabilizar a capacidade respiratória. Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde.